Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Agora tá todo mundo de olho no Ramon. O Wesley, ele... Mas eu posso falar só uma coisa que eu acho também dentro desse contexto que vocês estão falando? Eu treinei há pouco tempo agora na academia que o Ramon treina. Ele estava lá, eu vi ele treinando. Fiquei do Lá lado da dele. Max? É na Max. Eu vou falar o que eu acho, tá? Uma coisa muito particular. Eu não vejo amor nele treinando. Sangue nos olhos. Eu toco o sino aí. Então, mas Exatamente isso. E outra coisa, por exemplo, se você vê ele semi-relaxado, o Ramon o Ramon é o dobro dele, semi-relaxado. Tá. Porque o Ramon tem uma estrutura melhor. Bom, eu ia falar, Ramon o Ramon seria, na minha opinião, Ele é um pavão que brilha, né? Entendeu? sim. Porra, Não, e o olhar do Sebano, vontade, a você gana olha, dele, cara. você vê Cara, essa... Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Deixa eu fazer uma pergunta para a Arieta. Porque assim, a Arieta ela é uma comunicadora incrível que tem um conhecimento vasto sobre o fisiculturismo, principalmente que está rolando agora, né? E a gente está falando aqui, eu acredito que hoje a Open ela precisa de um campeão dominante, alguém que realmente permaneça ali no trono. A gente lembra do Mr. Olímpia, do cara que ganhou vários títulos. Então você lembra do Phil Heath, você lembra do Doria, você lembra do Ronnie Coleman, você lembra do Arnold, mas você pouco lembra, por exemplo, de um Samir Banu, de um Chris Dickerson, de um Frank Zane, que os caras que ganharam pouco. Um de cada, né? O que eu queria saber da Arieta? Como seria, por exemplo, a Classic Physique se o Chris Bumstead, que é essa vitrine, de repente ele perde? Como é que seria o próximo ano? Como é que eles iriam reestruturar novamente a categoria, porque um novo campeão surge? Você acha que muda a questão de marketing? Você acha que pede força? Você acha que o campeão dominante ele tem esse valor e ele carrega essa propriedade, entendeu? De manter a categoria, porque tem a coisa da competição, do cara que está vindo querendo tomar o título, e existe a narrativa, as discussões que são geradas. Fulano vai ganhar esse ano, fulano vai ganhar o ano que vem. Como é que você vê essa questão? Aproveita e já dá a colocação desse ano, tá? Já vamos corte, por partes, né? Como diria o Jason, que foi levado aqui. Mas vamos por partes. Jack Stripa. Então, eu acredito que assim, a Classic Physique, ela iniciou com Brian Ansley, né? Sendo campeão. E depois houve essa disputa, essa competitividade, né? E o Chris Bumstead o destronou e permaneceu aí no título. A última conversa que eu tive com o Henry Hamboldt foi logo após o Mr. Olympia. Ele falou que ele está muito bem de saúde. A gente sabe que ele tem uma questão genética, né? Então, acredito que enquanto ele estiver bem, ele não vai parar. E ele só tem evoluído. Então, palavras de Henry Hamboldt. Então, assim, eu acredito que não há pretensão de parar. Em relação ao Chris Bumstead, até ele chegar aos 30 anos. Eu acho que esse foi o... Nossa, não tem 30 anos. Não tem 30 anos. 28, 9? Ele tem 27. 27. Até ele bater os 30, eu acredito que ele não vai sair, não vai abrir mão. E ele deve querer bater o recorde aí de 8 títulos, porque quem vai tirar 8 títulos depois dele da Classic Physique? Vai demorar quase muito. que Que possível. tá cada né? vez mais concorrida, né? Muito mais competitivo. Mas ao mesmo tempo, eu vejo a NPC se posicionando para construir narrativas paralelas, né? Houve a construção da questão do Ramon, mas é muito inteligente na questão de eles levam em consideração o público que consome o dinheiro, o campeão, Caminho do dinheiro. né? Então a gente vê, Ramon tem o quê? Uma nação, o Brasil. Né? Somos 221 mil, acho que foi o último IBGE saiu. É o censo de... o censo. Eu falo já 230. Estamos a caminho. Obviamente, não é o público todo que consome, mas a gente vê o grande público, as pessoas comuns, ouvindo falar a respeito do Ramon. Sim. As pessoas assim... Ele furou a bolha, né? Ele furou a bolha, que não tem nada a ver, não sabe nada. Nunca nem entrou numa academia, não passa nem na porta. Então, a gente vê essa questão. Então, ao mesmo tempo... O mercado brasileiro é muito importante. Existe essa narrativa. E já estão escolhendo qual seria a pessoa que vai batalhar versus Ramon, vamos dizer assim. Isso eu estou falando apenas em dinheiro, né? Não estou falando em relação de físico, em relação de probabilidade, de potência genética, nada disso. Então,
O Ramon é o físico potencial para bater o Chris Bumstead. Eu não acredito que ele vá sair derrotado, o Sebum. Isso não é interessante, Também acho porque que você não. mesmo pode falar que o Dorian ganhou o último título dele com Só se um tiver bíceps, com né? algum- É, muito o bom. bíceps e o tríceps. Um bíceps e o tríceps rompido, né? Ele venceu, então isso não é interessante para o próprio. Até o próprio Big Ramy, que ele, vamos dizer assim, ele era o líder da nação do Oriente Médio, né? Vamos dizer assim, todos os árabes. Né? Então, que é um público que consome também E financeiramente. altamente sanguíneo e colérico. Sim, eles têm uma paixão. Parecido com o como Brasil. se fossem os brasileiros, exatamente, usar essa palavra. É. Eles têm essa mesma paixão. Então, é um público interessante também de ser explorado financeiramente. E o brasileiro também é um público interessante de ser explorado financeiramente. Qual que é o próximo, nesse jogo de xadrez da NPC, qual seria o próximo? E também escolhido pelo público, né? Ou é o Urs, que tem crescido absurdamente nas redes sociais. Ele tem 2 adventos, de falar muito bem inglês, falar muito bem o alemão. Então ele iria liderar a Europa, É um bom produto. né? É um bom produto. Tem aquela Capital lataria, né? A lataria muito bem Aparência. feita. É. Então tudo isso só Soma. joga a favor. Essas são as análises, né? Você É. está em vários planos, né? Soma. Mas vocês Estamos estão em falando em vários planos. dinheiro, né? Dinheiro, é. né? Não, Está ela, muito não, ela difícil passou ainda. pelo dinheiro, mas dando a característica... O porquê, as justificativas É. de cada ponto. É. Então a gente vê a Vendável, Europa, né? Super. como um subproduto também interessante, porque por tantos anos o Santorra foi o que dominou a Europa. É verdade. Então é importante para a NPC também liderar a Europa, né? Então ter o Urs ali como o peão da Europa, enquanto tem o Ramon na América Latina e o Wesley Schweitzer está aí, mas o Wesley não tem voz. Ele é um gentleman, ele fala muito bem, ele se porta muito bem, também tem aquela questão de vender, ser um pai de família, né? The boy next door, sabe? Aquela coisa assim, o sonho de consumo, tanto de homens quanto de mulheres, ele também tem essas características, mas ele não explorou ainda. Ele é o Kaká. Ele é o Mas isso é bom, tem um pouco de Kaká. O Chris Bumstead também tem muito verdade, de Kaká, na muito, verdade. Muito de Kaká. Não, é só pra... Esse aspiracional em outras áreas da vida, Isso, entendeu? isso, Agora isso. vamos pro palco. Aí, Agora é outro plano. Agora é outro plano. plano. Eu acredito, muito se discute, né, em relação à estrutura física da Classic Physique, mas nunca foi discutido essa questão pela própria NPC. Você tem que ter um físico em Y. Nunca vi. Nem o Tyler, nem o Tamer, nenhum deles realmente falaram assim, ó, você tem que ter a estrutura igual do Arnold Schwarzenegger. Realmente, se você for ter, você pode levar em consideração Urs Kalinsinski e Wesley Schweitzer. Tem essa estrutura física que ninguém tira deles. Eles nasceram dessa forma e não tem como modificar o Ramon. Assim como o Ramon tem os muscle bellies, né, tem aquele antebraço absurdo, né, que é genético dele, característico dele. Então, é importante a NPC ter uma diversidade de físicos também para atender os aspiracionais de diversas pessoas. Para ver que é possível. Que vê que é possível. Então, por exemplo, eu me vejo no Wesley, porque eu tenho uma linha mais europeia, né, vamos dizer assim. Eu me vejo no Urs, me vejo no Chris Bumstead. O que você diz é a quem interessa, né? A quem interessa. A quem interessa. Então, eu tenho uma linha mais... um X mais bonito, mais estético, como é o do Ramon Dino. Então, eu vou atender ao público latino. Então, tudo Então, isso... você acha que eles se adequariam, no caso, vamos Eu supor... acredito que vai permanecer a disputa Sebum e Ramon, e depois vai pegar um desses 2 europeus para disputar com o Ramon. Pra criar O Ramon uma nova não vai narrativa. sair do top 2. Não vai sair do top 2. Essa é a narrativa. Entendeu? E Ou seja, ele sai de segundo para primeiro, inevitavelmente. eu acredito que sim. Só se houver uma grande reviravolta. Pera, Né? Só se ele perder para ele mesmo. A questão do Ramon, quando ele perdeu o Arnold pro Wesley, ele perdeu para ele mesmo. Ele não perdeu pro Wesley. Ele perdeu para ele mesmo. Decidi fazer uma preparação em 6 semanas. Então, até o mas- próprio Chris Assiro mas- falou que não era interessante. Mas no dia, por exemplo, na noite do evento, se eu não me engano, existe uma observação muito interessante que se ele tivesse uma semana a mais, ele teria vencido. Mas é palco, é palco. Não, claro. Esse si não É vai... no dia, na hora, É né? aquele minuto. Porque assim, qual é a minha questão? Vamos lá. Foi bom para ele ter perdido. Sim. Porque ele aprendeu uma lição que talvez ele não aprenderia Ele poderia e num ter evento aprendido que não só foi o no ar. Olímpia. Você tem razão, É. eu também acho, mas queria saber da Areta o seguinte, mas para os dirigentes,
para todos que decidem, não mostra uma fragilidade que então ele vai representar? Já não me dá uma brochada? Não, gera uma Isso expectativa. eu queria saber. Dá sim. Agora, tá todo mundo de olho no Ramon. O que ele vai trazer pro palco? Tá, o canhão de luz tá nele. Ele vai, exatamente, ele vai ser consistente ou ele vai falhar mais uma vez? Se isso acontecer, Se ele falhar, ele perdeu pra ele mesmo. ele vai descer mais 8 degraus. Aí ele desce, aí fica mais difícil para ele subir. Desacreditado. Exatamente. Ele vai gastar mais energia para ser fiável. Para retomar a dominância dele. Se ele fizer público isso agora, até. ok, então... Bom, Se ele permanecer no top 2 do lado do Chris Bumstead, ok, ele provou que ele realmente Tirou a é capaz. dúvida. Que foi uma escorregada Tirou a aqui. dúvida. Foi só um deslize. Foi um deslize. Porque, por exemplo, o Wesley, ele é muito inconsistente. Ele acertou agora com o Boss of Law, que é o Stefan, né? É que o pessoal, eu gosto de falar o Instagram porque o pessoal não... Ah, sim, para se identificar. Não sei. O pessoal, o que é esse Stefan que a mulher tá falando? Então, o Wesley, ele acertou agora. Faz 1 ano e meio, 2. Mas até então eu venho acompanhando ele. Ele ficava incrível nas redes sociais, não sei o quê. Palco, não dava. Faltava, tinha água. Faltava os detalhes, sabe? A finalização. Então, ele também tá à prova. Ele acertou essas competições iniciais do ano? Sim. E o Olímpia, que é uma pressão diferenciada. É inimaginável, né? Entendeu? Então, Ou seja, pode ser um cantor de uma música só, né? pode ser. Pode ser que foi o ano dele. Ele já tem 30 anos, o Wesley. Ele é mais velho. Ele é mais velho do que esses outros 4 que nós falamos. Tem um outro atleta que tem sido, assim, recebido uma atenção. O Josema. Tem recebido. O Josema Bicho. Esse é muito bom. Que ele tem recebido uma atenção muito interessante nas redes sociais e até pelos dirigentes. Eu falei com o Tamer a respeito. Ele teve uma lesão recentemente e ele tá aprendendo a lidar com a rede social. Porque realmente, como você falou, é outra profissão. A rede social é outra profissão. É outra profissão que você precisa ter, né? Aprender a trabalhar Aprender com a isso, lidar. né? Saber Eu e como... você só fizemos datilografia, eles não fizeram. Filho, Não, eu datilografia. Você Garoto fez? fiz. O garoto fiz. Mas eu posso falar só uma coisa que eu acho também dentro desse contexto que vocês estão falando. Eu treinei há pouco tempo agora na academia que o Ramon treina. Ele estava lá, eu vi ele treinando. Fiquei do lado dele. É na Max. Eu falo o que eu acho, tá? Uma coisa muito particular. Eu não vejo amor nele treinando. Sangue nos olhos. Eu toco o sino aí. Então, mas é isso. Esqueci. É isso que o público reclamou muito. Mas é isso que o público reclamou muito. Não é uma crítica, não, pelo amor de Deus. Não, é o que eu lá, penso. a sua opinião, É assim, tem um físico extraordinário. Sem ele dúvida. é impecável geneticamente. Sim. Só que não adianta você só ter genética. É aqui. Aqui. Mindset. Você acha que virou um negócio pra ele? Business. Acredito que virou um negócio. Porque aí entra o dinheiro, entra a oportunidade, Eu aí acho você que olha quando- como um trabalho. Eu acho que quando entra um dinheiro, nesse caso, acontece com alguns atletas. Os atletas perdem um pouco o brilho. Pô, você pensa que o Ramon vem da onde? Não, ele veio Do numa situação, Acre, né? Situação muito simples. Mas isso não é característico apenas de... Por exemplo, você vê jogadores de futebol, você vê lutadores de MMA, você vê, Ele por exemplo... enfraquece, Porque ele o perde objetivo brilho. dele não era o esporte. O Não. objetivo dele era tirar a família de uma situação Opa. socioeconomicamente Dinheiro ruim de novo. para uma situação Capital. confortável. Então, a partir do momento que ele está confortável, ele fala, cara, antes eu não podia comer um Danone, hoje eu posso. E o que você tem que fazer? Fazer Né? isso? Tá bom, vou fazer. Mas aí ele falou assim, cara, eu tô com a geladeira dos meus sonhos, vamos dizer assim. Pensa assim, uma pessoa que não teve acesso a infância inteira, a adolescência inteira, e aos 20 anos, sei lá, veio para São Paulo, né? Abre a geladeira e fala assim, hoje eu tenho a geladeira dos meus sonhos, E eu não muito posso rápido, comer. Quem é que muda uma vida inteira em Por 4 quê? anos? Você tá louco. Entendeu? imagina. Então, é assim, essa compreensão que a gente precisa ter, Não só porque a vida, o conhecimento ele está dele, construindo uma mentalidade muito jovem, É. né? A idade, a experiência é lógico. outra situação, mas assim, ele está construindo uma vida, está construindo uma experiência, ele está tentando, porque assim, tudo que você, por exemplo, um Danone, todo mundo teve Danone na infância, sei lá, Chandelle, sei lá. Não é assim. Não, Eita, não é Vamos assim. dizer assim, não teve Para Danone com na isso. infância. Desculpa, deixa eu parafrasear minha situação, calma aí. Se você nunca teve Danone na infância, aí você começa a ganhar dinheiro, consegue comprar o seu Danone, Vê uma carreta. né? Aí você É uma come ca- Danone todo dia. verdade.
Tem fases que você come Danone todo dia. Aí todo mundo que ganha dinheiro começa a engordar, começa a sei o que, você começa a ver. Isso você vê nos cantores de funk. Não foi você vê fácil tudo pra isso. ele, mas Não ao foi mesmo fácil, tempo, então ele que- foi rápido. Foi muito rápido. Pra cabeça. Pra Sim, cabeça. o físico Isso que é tá bom, falando mas a todo. mente não acompanhou, Não, mas entendeu? os holofotes, tudo. De Exato. repente, Então é isso que eu tô você falando. sai numa loja e todo mundo gritando o teu nome, Mentalmente, porque Não deu assim, tempo. não deu tempo. Então, não é que eu acho que acredito que falta paixão. Porque eu acho que ele tem essa questão da gratidão, porque ele vê que o esporte deu tudo que ele tem hoje. Né? Então, ele sofre uma pressão exacerbada, porque ele é o cara do Brasil. Gente, ele superou o Rafa Brandão. Ele é o cara do Brasil. E, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com uma responsabilidade e uma mentalidade e uma maturidade que, às vezes, nós mesmos demoramos, sei lá, muito mais olha tempo só, Areta, para vale pra conquistar. todo mundo. Você é bem formada, teve um bom berço. Não, De repente. É, Depois a gente constrói. Você vai vir aqui um dia só pra gente falar da tua vida. então tá. Olha só, aconteceu com você agora. Areta Luz, sai daqui, Madonna. E dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. Sim, sim. Mesmo uma pessoa bem formada, nós Sobe a sentiríamos, cabeça. só estou fazendo um paralelo, não é, ela não veio do Acre, mas ela também vai sentir. Não é fácil para o Não ser é humano. fácil. Não é fácil. Isso acontece Esse menino com não foi fácil. Ele teve com aqui, é cantores super de humilde, rock, adorei ele, mas... Não, e tem com que jogador de lidar. futebol, E tem que né? lidar também Sim. com uma realidade, por exemplo, de mídia social, onde as emoções elas se afloram. Então você tem, a mesma hora que você é um ídolo, você é um vilão. São vilão. E você tem que lidar com o hate, você tem que lidar com as ameaças, porque são pessoal diversas, ameaça, é entendeu? verdade. Então você imagina a quantidade de coisas que ele tem que lidar no psicológico e ainda ser atleta e ainda ter que treinar, porque assim, lá atrás os caras não tinham nada disso, então eles eram um universo paralelo. E ele uma vez fazia, por ano tirar foto na revista. Em busca de um troféu de Era plástico e isso sair mesmo. na capa da revista. Era o Exatamente. máximo. Uma vez por ano. Era o A máximo. pressão não era igual é hoje. A Então- pressão não era igual é hoje. Não. E realmente, o que você falou, as pessoas, assim, ele deve se sentir observado a todo momento. Big Brother, tá na casa. Ele vive um Big Brother a todo momento. E, ao mesmo tempo, por isso que os fãs... quando você é uma pessoa pública, você está à disposição 24 horas a ser julgado. É. Ponto. É enlouquecedor. Então, é enlouquecedor. Então, Parece que essa é a palavra. Tem que ter uma mente muito forte, Uma mente né, muito boa. Aí, por exemplo, ele foi pra gringa, ficou lá com o Flex Lewis. Aí o pessoal já fala, agora vai, não sei o E que. aí não sei o também que. tem um problema, Aí fala depois... inglês também. Foi e voltou, porque voltou tão Voltou, por rápido. que que Devia estar voltou? lá. Eu, É. se fosse eu... Eu estaria- A oportunidade que ele tem, não sei o que, se fosse eu, não sei o que. Tipo, todo mundo, assim, projeta as suas frustrações Todo mundo quer viver a sua Dele, vida. é a vida no dele, rapaz, entendeu? Então, Só no eu acho- ônus, no bônus, bônus né? não quer, Só né? no bônus, só não no ônus, né? É. Então, é isso que a gente tem que ponderar. Nós que somos os comunicadores, a gente tem que levar essa mensagem de maturidade. Nós estamos vendo um homem ser construído tanto no palco quanto fora dele. Então, a gente... Mas você não acha que tá tudo muito focado nele? Porque ele Deveriam... é o Brasil. Mas assim, qual é a minha observação? Eu acho que isso pra ele também não é muito bom. E a Né? categoria Essa Classic centralização Não é bom. não é bom, porque assim, você tira o foco dos outros caras que estão aí. Mas ele não escolheu. Não, ele não escolheu, não é culpa dele. O que eu quero dizer é o seguinte, o Ramon ele virou uma palavra-chave pra tudo, entendeu? Por exemplo, você faz um conteúdo com o Ramon, você sabe que você vai ter um corte ali Sim. rápido, Claro. né? O Pinduca falou aqui, já saiu um corte, então é muito rápido. Agora, talvez pra ele, de repente não seja que ele não tenha amor e paixão com o que ele tá fazendo, é que ele sabe a pressão que tá nas costas dele. Ele sabe que ele tem que produzir resultado. Ele sabe que agora, mais do que nunca, ele tem que ir lá e fazer o dele e não fazer menos do que ele pode Ele fazer. só pode acertar no alvo, não do lado do alvo. Ele só não tem essa como opção. errar. É. Ele agora não tem opção não de errar. tem mais. E todos os E olhos assim, estão sobre ele ele. deu muito assim, não é que azar, pegar esse cara que é uma máquina, Que é o Siban. que é o Seban. Ele é uma máquina, esse cara. Sim. Sim, mas se ele ganha... Não, se ele ganhar da É o máquina, cume meu no filho, K2. Mas assim, eu sinceramente... Não, se ele Assim, ganha, vai parar o Brasil, vai ter parar o carreata, mundo, tudo. vai mas ter assim, tudo. eu acho, você acompanha o Seban, né? Cara, ele tá impecável, cara. Eu nunca vi do jeito que ele tá. Mas é no dia, né, Marcelo? É no palco, no dia. Eu sei, não eu sei sei. que é o Sim, a dia gente tá tudo, mas acompanhando. Sim, sim, tá eu bom, consigo- entendi. ele tem uma atmosfera de bodybuilder, cara.
Ele passa Mas isso. você concorda que ele tem vive uma isso. equipe Não, você tem de razão. marketing? Ele Não, treina você com o tem cunhado razão. Você tem dele, razão. cara. O tempo todo eu acompanho os vídeos. É aquele cunhado dele insuportável. Mas o que a gente... Vamos levar em consideração... Ih, ela vai ter que voltar aqui pra falar isso. Ele tem uma equipe de marketing voltada para construir essa imagem. É, que você, claro. Eu que entendo vai o te que você tá agradar, falando. Areta, que não, vai você me tem agradar, razão. Mas eu vejo que ele vai treinando, agradar a Areta. pessoa de 16 anos. Não, que tá vai bom. agradar... Mas ele o que tá ele tá treinando- falando, quero que se vocês concordam. Quando ele sobe no palco, é isso que eu até falei pro Ramon aqui. Quando ele sobe no palco e mostra o que ele construiu, Ele mostra Caralho. com orgulho, né? E um Com detalhe. confiança ele no olhar. mostra, viu, ó, é isso aqui que eu fiz pra vocês. Então assim, na hora que ele arma, É, isso mesmo, exatamente isso. E nossa, outra coisa, no por olhar. exemplo, se É, você é, vê ele semi-relaxado, o Ramon e ele, o Ramon é o dobro dele, semi-relaxado. tá. Porque o Ramon tem uma estrutura melhor. Bom, eu ia falar, Ramon é aesthetic. o Ramon seria, na minha opinião, um bodybuilder. Não Sim, gráfico. o X dele é O X perfeito. dele é de bodybuilder, tá? Tá. Mas enfim. Tá, Ele tá ok. tá. Mas aí o Buster, quando arma, encaixa, É isso que eu queria dizer. ele é impecável. O Ramon não pode tão bem quanto ele. Ele é um verdade. pavão, ele é um pavão que brilha, Entendeu? né? meu? Sim. Porra, Não, e o Ra- olhar do Não, a Seban, vontade, a você gana olha, dele, cara. você vê Cara, essa ele grana. chorou. Segurança, ele né? chorou. Segurança. Eu não sei se ele chorou porque ele ganhou. Ah, Não, quando, no ele, último Olímpico. quando ele A tem no emoção alívio, dele. o alívio de saber Alívio, que ele fez aquele assim, momento, ó. eu vi. aquele... Ali ele virou humano, né? Foi. Porque antes era máquina. Mas isso aproxima muito mais Cara, o público, isso é cria uma muito- identificação, tipo assim, é tudo perfeito, tudo a favor dele. Ele nasceu virado pra lua, entendeu? Então não tem Claro o que que fazer. ele luta por isso. Ele tem faz o mérito dele, imagina. mas tudo que ele faz dá certo. É isso que a Sim. gente... Fora essa Tanto equipe que você falou, da competência da equipe em promovê-lo. Sim, né? é tudo Né? um trabalho Não faz teamwork. Ele entrega uma produção pra quem assiste perfeita. Perfeito, Só tudo que em high quando você resolution. vê, e a gente que treina há muito tempo, a gente consegue sentir num cara que treina de verdade. Sim, sim. A Não, gente sabe. você tem esse Eu olhar tenho esse feeling. muito mais Eu apurado. consigo entender, Ah, eu tá vejo. bom. Entendi o que você falou, Anderson. Entendi. A verdade, ele passa a verdade. Você entende? E, por exemplo, o Ramon, já na última competição, né, que ele perdeu, ele tava com o olhar perdido. Perdido. Ele tava muito inseguro. Ele tava assustado. Ele tava assustado. Tipo assim, não assustado. vai dar pra mim, não vai dar, não vai Ele dar, já não vai dar, sabia. não O vai que, que dar, eu vim não vai dar, fazer não vai dar, aqui? não vai dar. É tipo assim, o que, que eu vim fazer aqui? Agora, Não tava eu- feliz. eu vou Ele falar. colocou uma dúvida na mente de todas as Você pessoas. vê o que é o espectador, olha como a gente é. Agora você vê, a mente, o A bodybuilder tem gente que ter vê mente tudo. forte. Ele não pode ter isso. Porque ele tem um puta físico, cara. Quem? Desculpa. O Ramon. Se ele tem condições, se ele colocar esse... Ah, sim, se ele Melhorar. internalizar isso, Isso, cara, eu vou te falar com você. transforma ele num Bumster, por Justamente. exemplo. Ele Tá bom, não entendi. conseguiu ter esse encaixe ainda. Eu acho que a mente dele não acompanha o físico dele, entendeu? É, bem explicado. Pode ser. O físico Mas é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo um atleta ser construído como um bodybuilder homem. é mente, cara. Bodybuilder. É mente. É várias coisas, né? É mente. É concentração, é A inteligência, querer, não sei, pô, na sabe? Areta que sabe, vocês é que sabem, mas me parece que a inteligência emocional, Pô, né, o coeficiente emocional do Bumster, eu de longe, me parece bem apurado. Né? Ele tem a terapia em dia. Ele fala o tempo todo que ele faz terapia. Ele faz terapia. que eu acho pra que seria construir perfeito. essa Isso é eu acho um que o dos bodybuilder preparos, precisa se de fala terapia. pouco, né? Precoce, Entrevista ainda muito mais nesse aqui, tempo atual médico, de mídia. psicólogo, Deus. psiquiatra. Sinceramente, eu não pouco. conseguiria. Pô, isso é foda. Eu. É necessário. Tem que estar em ordem.